Olá, eu sou o professor Dr. Thiago Zenker Girelli, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e esta é a videoaula de número 4 do módulo de Sistemas Prediais de Proteção contra Descargas Atmosféricas da disciplina Sistemas Elétricos Prediais. Na nossa última videoaula, nós detalhamos rapidamente os conceitos envolvidos no sistema tipo gaiola de Faraday. Já na aula de hoje, vamos falar um pouquinho de alguns casos especiais de SPDA externo, quando a gente não tem uma edificação convencional, ou mesmo quando a gente tem uma edificação convencional, mas consegue utilizar elementos da própria edificação como condutores do sistema de SPDA. Vamos lá? Bom, começando aqui com uma informação que para vocês acredito que seja relevante, que é a questão de para-raios radioativos. Existiram aí no Brasil sistemas instalados com para-raios radioativos, ou seja, ao invés de um sistema de pontas metálicas, era um elemento radioativo que era instalado na posição do captor. Então, sua ação ativa é produzida pelos elementos radioativos que bombardeiam o ar ionizando. Essa ação radioativa ocorre permanentemente durante toda a vida útil do para-raios. É semelhante ao para-raio tipo Franklin, no seu captor são colocados os elementos ali, os materiais radioativos. Inicialmente era usado o elemento rádio 266, que emite partículas alfa, núcleos de hélio, mas como existe sempre em equilíbrio com o radônio 222, gás nobre e altamente difusível, foi abandonado por emitir, além dessas radiações alfa, também radiações tipo gama, que são muito mais cancerígenas aí. Atualmente, nos para-raios tipo radioativo, têm sido utilizados elementos sintéticos, como o transurânio, o americio, que praticamente não emite radiações gama, apenas radiações alfa. Então essa é a ideia. Em vez de eu colocar só um elemento metálico e tem uma capacidade de ionizar o ar no entorno dele, eu coloco um elemento radioativo que vai, pela emissão de raios ou partículas alfa, vai ter uma capacidade maior de ionizar o ar, ou seja, ele vai atrair para si um raio que cairia numa área um pouquinho mais afastada dele do que o sistema tipo Franklin. Então ele acaba sendo mais eficiente, porque com uma haste eu protejo uma área maior. Por outro lado, ele traz riscos à saúde das pessoas por conta da própria emissão radioativa. Então no Brasil, o para-raios radioativo foi abolido, já não é mais permitido utilizar, e alguns são os motivos para isso. Primeiro, a zona de proteção não é muito maior do que a do para-raios tipo Franklin, ou seja, o fato dele emitir partículas alfa não torna ele muito mais eficiente que uma ponta metálica apenas, só um pouco mais eficiente. Existe um risco na armazenagem e manuseio durante a instalação de um para-raio desse tipo, O risco também do uso indiscriminado de para-raio nos edifícios de alturas distintas. Então vamos imaginar, hoje eu estou construindo um edifício, eu não tenho edifícios no entorno, eu faço um edifício, sei lá, de 12 andares, instalo um para-raio radioativo, sem problemas nenhum, se a norma e as leis brasileiras ainda permitissem. Mas daqui a 10 anos, encheu de prédio em volta, prédios com 20, 25 andares. O que quer dizer que o meu para-raio está emanando partículas alfa e eventualmente gama também, diretamente na direção dos apartamentos que estão no mesmo nível dele e próximos do nível dele também, acima do nível dele. Então percebam que começa a colocar em risco as pessoas que estão em outras estruturas que nem existiam no momento da instalação desse para-raio por um ganho muito pequeno. Além disso, a vida útil do elemento radioativo é em média aí de 450 anos, muito maior que a vida útil de uma edificação. Então, o que você faz no descomissionamento, quando eu vou demolir essa edificação, o que você faz com esse elemento? Você tem que ter todo um cuidado para transportar e, eventualmente, quem vai demolir a edificação, veja, são 450 anos de duração de vida útil, não vai nem saber que ali tinha um para-raio desse tipo. E também todas as questões associadas a qualquer elemento radioativo, que é onde eu vou guardar isso, como eu vou dispor disso na natureza depois do uso, etc. Então, por isso, esse tipo de para-raios foi abolido no Brasil, mas eu acho interessante que vocês saibam que ele existe, em outros países existe, no Brasil já existiu, e que eles têm, então, essa função
de ser um pouco mais eficientes, ou seja, atrair raios de uma área um pouquinho maior, às custas da emissão, então, de partículas alfa para a atmosfera no entorno deles. Muito bem. Agora vamos para o que de fato existe e a gente acaba utilizando. Proteção de instalações especiais. Por exemplo, áreas esportivas, campings, piscinas de clubes, estádios, etc. Essas áreas devem ser protegidas. E eu não estou dentro de uma edificação, ou seja, eu não tenho um elemento ali, né, uma estrutura, um envoltório externo para fazer a instalação do SPDA. Então, em geral, nesse tipo de edificação, a solução mais simples é a proteção por meio de terminais, por exemplo, em mastros de bandeira, que fiquem mais elevados, ou em torres de holofotes, por exemplo, no caso de estádios de futebol. A grande maioria dos estádios de futebol, o para-raio está na estrutura da iluminação, nas torres de holofotes que iluminam o campo. Ela é a parte metálica mais elevada no estádio. Então, todo o sistema é aterrado, as luminárias são isoladas eletricamente da estrutura metálica que suporta elas, e elas funcionam como captores, como um sistema de SPDA, e protegem inclusive o campo, né? Porque elas são bem mais altas, então elas conseguem proteger inclusive o campo. Eu posso usar, por exemplo, reservatórios de água elevado, torres de armazenamento de água elevadas, torres sejam elas metálicas, e aí eu posso usar a própria estrutura da torre como elemento de SPDA, a gente vai falar disso daqui a pouco, ou mesmo reservatórios de concreto, onde eu instalo um SPDA no topo dele, para servir de proteção para o entorno, ou para a área ali que eu tenho no entorno dessa torre. Tá? E aí, óbvio, o número de terminais depende do caso específico, da natureza, da importância da área, afluência de pessoas, etc. Mas entendam que áreas externas também devem ser protegidas, desde que, obviamente, haja pessoas, circulação de pessoas, enfim, risco de danos e riscos à vida de pessoas nesses locais. Então, exemplos de piscinas de clubes, campos de futebol, são os exemplos bastante característicos do que eu estou querendo mostrar aqui. Além disso, igrejas também são instalações complexas, principalmente pela questão das torres, que em geral existem, e dessas torres contêm, na maior parte das vezes, sinos que são metálicos, né? Então, elas acabam sendo sujeitas a descargas atmosféricas com maior frequência por conta das torres, com essas grandes massas metálicas, basicamente ali no topo da torre, né, pouco abaixo do topo da torre. Então, no caso de uma torre com sino, deve ser dotada então de um captor no alto da torre, e a massa do sino, né, e os carrilhões ali, ou relógios que existam, eles devem ser aterrados, eles devem ser conectados ao sistema, porque mesmo tendo o captor, a massa do sino é tão grande que ela pode puxar o raio para ela. Então, se ela não for aterrada, ela vai acabar distribuindo esse raio pela estrutura e causando danos. Se no alto existirem estátuas ou cruz, também estas devem ter um captor, se elas não forem metálicas, ou se elas forem metálicas, elas mesmas devem ser o captor, elas devem fazer parte do sistema. É interessante, tem um videozinho na internet, se vocês procurarem, a respeito da reforma do sistema de SPDA do Cristo Redentor. Foi feito há menos de uma década uma reforma no sistema, então ele foi densificado o número de captores na cabeça dele, seguindo os braços até a mão, porque se verificou, né, numa inspeção, de que vários raios tinham caído na estátua e não no sistema de SPDA que já existia na estátua, ou seja, ela, apesar de não ser metálica, pelo tamanho dela, né, os sistemas, as pontas, não conseguiram atrair para si os raios, e alguns acabaram atingindo e fragmentando pedaços da própria estátua, e por isso eles fizeram toda uma reforma no Cristo Redentor. Dá para ver, tem um videozinho na internet falando sobre isso, é bastante interessante aí para que vocês entendam que tem estruturas diferentes. Vejam, o Cristo está no alto do morro com os braços abertos, quer dizer, a distância entre ele e a parte de baixo da nuvem é a menor distância de todas ali. Então, se um raio for cair ali próximo, e assim, aí já é próximo a alguns quilômetros de distância, vai acabar caindo nele por conta dele ser um ponto ali elevado, né? Um ponto onde o dielétrico naturalmente é menor, é mais frágil, porque ele está mais alto, portanto mais próximo da nuvem, e ele também
é uma estrutura esbelta ali. Então, ele tem sistemas, já tinha sistemas de captura de raios, para-raios, mas tiveram que ser densificados, melhorados, aumentados, porque ainda assim os raios atingiam a estátua ao invés do sistema. Bom, a questão aqui interessante, que na maior parte das estruturas hoje é o que a gente tem visto, é a questão do SPDA estrutural ou também, né, no caso de alternativamente, não que seja a mesma coisa, o SPDA natural. Por quê? Porque é esteticamente feio, né? Você tem edifícios onde a estética é algo mais apreciado, aquelas cordoalhas descendo pelo lado de fora da edificação. Então, o que seria o SPDA estrutural? Seria, por exemplo, a utilização de um eletrodo embutido na própria estrutura e também, né, nas fundações, para que eu tivesse a condução vertical do raio feita através desse elemento. Né? Então, isso seria um SPDA estrutural. Né? Eu também posso utilizar a própria armadura, apesar de que em muitos casos a gente não utiliza, utiliza uma barra extra que eu vou soldar para que ela tenha a continuidade elétrica de cima até embaixo, tá? Para ela funcionar como descida, e eu vou alojar ela dentro do pilar. Quando eu vou executar o pilar, eu já executo os pilares da periferia do prédio, das extremidades, executo com essa barra que tem a função, né, de conduzir os raios. Então, aí, em vez de ficar externa, ela fica dentro do pilar. E uma coisa importante é que eu tenho que ter a garantia da continuidade elétrica. Então, em geral, eu vou ter que levar uma máquina de solda, eu vou ter que soldar esses elementos ao longo de todo o pilar, de cima do prédio até embaixo, e até as fundações, para que eu garanta a continuidade elétrica. Eu posso usar a armadura como elemento do SPDA? Posso, desde que eu garanta a continuidade elétrica. Então, geralmente a gente monta a armadura simplesmente com arame, torcendo ali o arame, prendendo estribos a armaduras longitudinais de flexão e os outros tipos de armadura que a gente tem nos pilares. Mas só o fato de eu ter metal encostado com metal não garante necessariamente a condutividade elétrica. Então, muitas construtoras preferem ter a barra do SPDA, que eles sabem que está ali trabalhando só para essa função, e isso seria um SPDA estrutural, tá certo? Além, obviamente, da possibilidade de usar armadura, desde que eu garanta essa continuidade elétrica. Muito bem. Por outro lado, eu posso ter componentes naturais do SPDA. Componentes naturais são componentes construtivos que não são instalados especificamente para proteção contra descargas atmosféricas, mas que podem ser integrados ao SPDA ou que, em alguns casos, podem prover uma ou mais partes do SPDA. Vou dar um exemplo. Eu posso ter telha metálica na minha edificação. A minha telha já é metálica. Desde que ela tenha uma espessura mínima, para que ela não sofra uma perfuração quando o raio cai nela, porque o raio vai superaquecer ali uma chapa muito fininha e vai acabar perfurando, desde que isso não aconteça, ou seja, que ela tenha uma espessura mínima, ela pode ser o captor. Eu não preciso colocar uma outra estrutura metálica acima dela, eu só preciso garantir continuidade elétrica entre as telhas, né, para que ela seja o próprio captor. Ou então eu tenho uma estrutura metálica com pilares metálicos externos à edificação. Por que eu vou fazer descidas externas à edificação se o meu pilar ele é um elemento metálico com uma massa bastante grande e contínuo, ou que eu posso dar continuidade elétrica de cima até embaixo da minha edificação? O próprio pilar pode ser o condutor do SPDA. Então, tudo que é um elemento que não está ali para ser um elemento de SPDA, mas que pode fazer parte do SPDA, é um componente natural do SPDA. Outros exemplos, dutos verticais externos de ar-condicionado, desde que tenha uma espessura mínima, de novo, para que eu tenha uma densidade de corrente suficientemente baixa, para que eu não provoque danos, também podem ser. Tubulações metálicas que corram a estrutura de cima e embaixo, que é onde eu garanto a continuidade elétrica. Enfim, tem uma série de possibilidades. Um reservatório metálico, uma torre metálica de água, né? uma caixa d'água metálica em torre, ela já é metálica,
Porque eu preciso de um outro elemento, desde que a espessura da chapa seja suficientemente grande para não ter danos a ela quando o raio atingir, ela vai ser um SPDA natural, tá certo? Então, tem esses exemplos que eu comentei, outros estão aqui listados também nesse slide, né? E o único daqui do slide que eu não comentei é também a questão do aterramento natural. Eu posso ter armaduras providas de continuidade elétrica na minha fundação que vão promover o meu aterramento. De forma que, se eu medir e eu não tiver uma resistência ôhmica acima, por exemplo, de 5 ou 10 ohms entre o terreno e o meu elemento estrutural das fundações, o aço ali, da armadura das fundações, elas podem ser o próprio aterramento, porque elas já estão funcionando como aterramento. Claro que para essa resistência ôhmica ser baixa, eu preciso ter continuidade elétrica, eventualmente ela vem do contato dos ferros pela própria amarração da estrutura metálica interna dos pilares, brocas, vigas, baldrame, etc., tudo que eu tiver ali na fundação, mas não necessariamente. Então, sempre que eu faço um elemento natural de SPDA, eu preciso verificar, principalmente no caso da armadura de construção civil, se a resistência está adequada à passagem dessa corrente, que é bastante elevada, aí 10 kA, 6 kA, coisas desse tipo. Muito bem. Eu tinha comentado para vocês que, dependendo do material, tinha espessuras mínimas para que eu pudesse utilizar ele como parte do SPDA, e eu trouxe aqui para vocês isso só para que vocês tenham uma ideia, né? Por exemplo, chapas e folhas metálicas, que podem ser consideradas como captores. Então tem aqui o que a norma traz, tem que ter continuidade elétrica entre as diversas partes, então ela tem que ser feita de forma duradoura, então uma solda, caldeamento, ou eu aparafuso uma na outra, de forma que a pressão, né, do parafuso garante que esse contato elétrico vai ser bem feito, então eu posso aparafusar um elemento no outro. E também eu tenho que ter essa espessura das chapas e folhas metálicas não inferiores a esse telinha que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, isso vai ser função da classe do SPDA. Eu vou ter aqui os diferentes elementos que eu posso utilizar, em geral, cobre, aço galvanizado, por exemplo, os níveis de proteção, né? Então não tem variação em função do nível, e aí as minhas espessuras mínimas. No caso aqui, a nota A dessa primeira coluna diz que previne perfuração, pontos quentes ou ignição, então essa espessura ela é adequada para receber o raio de maneira concentrada, né, com 4 milímetros, pelo menos, no caso do aço, ou 5 milímetros no caso do cobre, etc. Eu não vou ter nem pontos quentes, não vou ter ignição, ou seja, incêndio, e também não vou ter o elemento sendo perfurado. Já essa espessura telinha aqui, ela também garante que eu possa utilizar esse elemento como parte da SPDA, mas somente se não for importante prevenir a perfuração, pontos quentes ou problemas com ignição. Porque com essa espessura, apesar dele conseguir distribuir o raio, possivelmente o raio, quando cai de maneira concentrada num desses elementos e depois vai se espalhar, ele vai produzir uma perfuração nesse elemento, porque a espessura é muito fininha. Ele vai produzir um ponto quente, ou seja, isso vai superaquecer localmente esse elemento, chegando até a perfurar, né, ou derreter ali o elemento metálico pela temperatura, isso que vai conformar uma perfuração. E também posso ter ali um princípio de incêndiozinho, né, por esse derretimento do elemento, até que a corrente, o raio, se espalhe por uma área maior da superfície desse elemento metálico. Então, esse camarada aqui é o que me garante, por exemplo, uma torre de reservatório de água, ou em algum elemento que eu vou pensar que eu não posso ter uma perfuração, por exemplo, sei lá, uma estrutura como essa que a gente vê nos portos, né, de cilindros, ou então esferas para armazenamento, tancagem de combustível, por exemplo. Nem pensar em gerar um ponto quente, ter uma possibilidade de perfuração e ignição num tanque de combustível desses, né, desses enormes que tem, por exemplo, nos portos. Então teria que ser essa espessura no mínimo. Agora, é uma telha metálica ali que está na cobertura, que eu tenho várias uma do ladinho da outra. Se um raio cair, eventualmente o risco é tão baixo.
Se ele cair ali e perfurar uma telha, eu troco aquela telha eventualmente depois. Eu não tenho um problema ali de uma ignição provocar um incêndio em outros elementos próximos, porque não tem nada ali próximo, por exemplo, e aí eu posso usar espessuras menores. Tudo bem, pessoal? Então esse é o conceito de SPDA estrutural e natural. Então sempre que você vê um prédio alto que tem um captor lá em cima, mas não tem nenhuma cordoalha descendo por fora, nenhuma barrinha chata de alumínio, quer dizer que isso está embutido na estrutura, isso é permitido, e ou ele tem um SPDA estrutural, ou seja, um elemento por dentro da estrutura para fazer o trajeto, ou a estrutura é o SPDA, e aí a gente fala que é um SPDA natural. Legal? Muito bem. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai avançar um pouquinho além das partes básicas que eu coloquei até aqui, para a parte 2 da norma, que vai tratar, então, do gerenciamento de risco, que vai tratar do gerenciamento do risco em relação às descargas atmosféricas, que é o que vai nortear para nós os cálculos que vão dizer se a gente precisa ou não ter um SPDA na nossa edificação. Espero vocês lá. Tchau, tchau!